Primeira leitura de dezembro concluída, foi uma leitura muito especial, muito prazerosa. Foi um presente do Hugo, veio lá de Portugal, então tem um valor, tem um peso maior essa obra, porque além de ter sido um presente, foi a obra favorita dele de 2017, então ele leu esse livro há 2 anos atrás e a gente conversando a respeito dele, ele comentou que tinha gostado muitíssimo dessa história, mas era um livro que infelizmente não tinha aqui no Brasil, então ele me mandou. Eu estou falando de Pode um Desejo Imenso, eu adoro esse título, do Frederico Lourenço, do qual eu quase nada conhecia. Esse autor ele é bem famoso lá fora por ter traduzido grandes obras do grego, diretamente do grego. Ele atualmente está trabalhando numa tradução da Bíblia lá em Portugal. E esse foi o primeiro romance que eu tive contato. Esse foi o primeiro texto, na verdade, que eu tive contato dele. Mas eu gostei muito. O Frederico ele escreve com muita densidade. Ele, por ter um trabalho muito forte na tradução e por ter uma pegada muito intensa ali na história, ele traz isso para dentro da narrativa dele. Então ele cita autores conhecidos, ele cita Camões, ele cita até mesmo passagens de livros que ele já trabalhou, que ele já traduziu. Então ele traz tudo isso para dentro da história dele. Isso é um artefato, isso é algo que está dentro ali contribuindo para que a história ela avance, para que a história tenha um peso muito maior do que ela já tem por si só. Ele na verdade é um livro que é uma trilogia, mas ele foi condensado então aqui no volume único. Ele traz aqui então as três histórias. Deixa eu ver aqui no índice. A primeira parte se chama O Curso das Estrelas, a segunda Pode um Desejo Imenso, que é o que trouxe o título, né, para esse volume único, e a terceira parte é A Beira do Mundo. Então ele condensou e agora a gente tem aí essa reunião desses três livros formando um livro único. Essa divisão, essa fragmentação, ela fica muito clara para a gente porque além de estar realmente um livro cortado em 3 partes, a história também ela dá um salto muito grande em cada um deles. Então a gente tem ali os mesmos personagens no início, lá no começo da carreira, quando eles estão se conhecendo, todos eles. É um livro com muitos personagens, mas todos eles com muita personalidade. O Frederico ele escreve com muita propriedade a descrição desses personagens, de forma que quando a gente está lendo, apesar de ser uma quantidade muito grande de pessoas ali dentro da história, a gente consegue identificar com muita facilidade quem são, o que está fazendo, o porquê que está fazendo. Tamanha é o poder de formação que ele tem e que ele atribui a essas pessoas, a esses personagens. Então é um livro com muita vida, com muita gente, mas não é complicado, não é difícil lidar com todas elas, muito pelo contrário. Eu acho que a importância que a gente dá a esse livro também é muito por conta disso, por conta das personas que estão ali formando essa história e segurando essa história. Então nesse primeiro momento a gente vai ter o contato com o Nuno, que é o narrador, que é o protagonista dessa história. Ele é um estudioso que está ali na faculdade, está seguindo carreira acadêmica, e ele está trabalhando numa obra do Camões junto com uma equipe que é bem numerosa, que são essas pessoas que eu comentei no início. E dali vai começar as fagulhas e as centelhas do que vai se tornar a trama até o final. Ele, na verdade, é um livro que é muito fácil de se resumir, ele tem uma história muito simples, muito clara, o que é muito bom, mas algo que me deixa incomodado e não ao mesmo tempo é o fato de que o Frederico Lourenço ele tem um apego muito forte, aparentemente, a períodos muito extensos, muito longos. Então, com muita frequência aparece no livro parágrafos enormes, assim, bem grandes, e ideias que ele vai narrando, vai descrevendo, e no meio dessas ideias ele insere outras questões, ele insere outros pensamentos que chegam para ele. Então a sensação que dá no primeiro momento é que ele está escrevendo num fluxo tão intenso que às vezes ele não consegue dar conta de tudo aquilo que está vindo para ele, né? Aquilo não fica registrado na mesma velocidade no papel do que vem na cabeça dele. Então é muito comum a gente encontrar esses parágrafos que ele está contando o que está se passando ali, mas aí ele insere uma outra ideia que chegou para ele e depois, ao final, ele retoma o que ele estava dizendo lá no início. No começo é um pouco difícil a gente, se você não prestar muita atenção, se você não se dedicar nesse primeiro momento, né, quando você está
ainda se adaptando ao contexto, ao ambiente dele, pode ser um pouco complicado. Além do que ele usa muito o linguajar de Portugal, né? Então tem palavras aqui no livro que a gente não tem muito contato, a gente não conhece aqui no Brasil, mas nada que não é nada impossível, você consegue compreender pelo contexto, ou então se você quiser pesquisar, às vezes nem precisa. Na verdade, pouquíssimas palavras eu precisei recorrer a uma busca, porque dava para entender pelo contexto que ele estava descrevendo ali dentro. Mas essa seria a única coisa a pontuar com relação à escrita do Frederico. De resto, é formidável a maneira como ele pensa, como ele imprime aquilo no texto e como aquilo reverbera dentro da gente. É claro que diz muito do seu histórico de vida, do que você pensa, do que você anseia, enfim, tem encontros e desencontros de um livro com o leitor, e eu acho que esse é um ótimo exemplo disso. Então ele vai ter consequências, ele vai continuar falando e conversando com o leitor, dependendo muito da história dele. Então tem pessoas que podem ler, não gostar ou não se identificar, isso é normal, isso acontece com todo mundo, com vários autores, com várias pessoas, quando estão tendo esse contato através da leitura. Mas é um livro que aborda muita coisa, que traz à tona muitas questões, como a perda de uma pessoa, como a perda do amor, como a perda da autoestima. Ele é um livro que trata muito de ressignificação, de se reerguer quando você é fragmentado por alguma questão afetiva, por alguma questão de trabalho, por alguma questão de... quando você faz um investimento muito grande, né, não apenas financeiro, mas a título de vida mesmo, né, quando você espera que algo aconteça e aquilo não acontece da maneira como você esperava, como você imaginava. Então o livro vai tratar muito disso. Eu nem falei, na verdade, do que seria o resumo da história, mas a gente tem então o Nuno, que é esse professor, e ele tem alguns problemas ali com as pessoas que estão no entorno dele, algumas são bem próximas, outras nem tanto. A questão é que ele tem um relacionamento com um amigo dele, um outro cara, dentro desse grupo que faz esses estudos literários das obras de Camões. Mas ele não é correspondido, ou aparentemente ele não é correspondido. Isso seria o primeiro ponto da história. Isso vai ser mastigado, isso vai ser discutido com mais detalhes na frente. Em um dado momento vai aparecer uma outra pessoa na vida do Nuno, e todo mundo que está ali no entorno dele tem alguma correlação, direta ou indireta, com o que está acontecendo, com o que está se passando. E eles vão ter uma importância fundamental nas consequências que aquilo vai tomar. Então é uma história que ela perpassa aí vários anos da vida dessas pessoas. Ela é uma história que usa muito do contexto geográfico onde ela se passa, existem umas mudanças ali de cenário, e tudo aquilo também é importante para os rumos que a história vai tomar. Então eu acho que é uma ótima forma também de você conhecer um pouco de Portugal, sem estar em Portugal, se é que isso é possível. Mas é um livro que conversa muito com a gente, de diversas formas e em diversos contextos. Eu sei que é um livro que é difícil de encontrar aqui no Brasil. Inclusive eu estava vendo aqui atrás, ele tem uma tiragem bem limitada, então acaba se tornando um pouco raro, mas eu precisava falar dele aqui, eu senti necessidade de tratar de algumas questões e de deixar registrado como esse livro chegou até a mim, como ele ficou em mim, porque ele vai permanecer em mim durante muito tempo. Eu acho que daqui a um tempo talvez eu retorne a ele e ele me diga mais coisas do que ele disse agora, ou diga de uma forma diferente, eu acabe absorvendo aquilo de outra maneira. Mas foi uma experiência incrível, gostei muitíssimo mesmo. Deixo de novo meu muito obrigado ao Hugo, já falei para ele várias vezes, já agradeci, mas fica aqui o agradecimento público. Me diz lá embaixo nos comentários se você conhece alguma outra obra do Frederico. Eu, para ser sincero, não pesquisei, não procurei se existem outras obras dele publicadas aqui no Brasil. Não sei nem se existe um vislumbre de que talvez obras como essa daqui sejam publicadas. Vou dar uma pesquisada com mais cuidado depois. Mas quem tiver oportunidade, eu sugiro muito que o faça, que leia realmente e se dediquem a obras como essa, porque com certeza é dessas que fica com a gente muito tempo. Então fica a recomendação. Adoro essa capa. Adoro capas com temas assim mais simples, né? Só tem aqui o símbolo da editora e o nome lá em cima, mas ao mesmo tempo é uma capa limpa, uma capa clara, mas ela diz muita coisa, ainda mais com esse título
tão pertinente, assim, tão profundo. Acho que ele fala muita coisa através de uma frase só. Pode um desejo imenso, Frederico Lourenço. Avalie o vídeo, caso você tenha gostado. Lá embaixo tem as redes sociais, a gente pode se encontrar e conversar um pouco mais por lá. Obrigado por ter assistido e até mais.